Cara, eu acabei de ter o insight mais absurdo de todos. É o seguinte: você só vai dar certo na internet quando criar conteúdo for o prazer maior do teu dia. E eu vou te explicar, parece óbvio que eu tô falando, mas não é, presta atenção. Eu consigo olhar no gráfico do meu YouTube as fases em que eu tô feliz criando conteúdos e as fases em que eu tô puto ou triste. E isso acontece por causa de várias coisas que eu preciso tentar concatenar aqui nesse vídeo para te explicar. Vamos começar pela primeira. Muita gente se coloca uma pressão surreal, irreal, absurda na criação de conteúdo. As pessoas querem fazer isso aqui para viralizar, ter visualizações, consequentemente, evidentemente, e vender. Então, elas olham pro ato de criar o conteúdo como um ato puramente utilitário. Ele só serve para eu ganhar dinheiro. Isso não funciona muito bem, isso não dá certo, porque não sai genuíno e autêntico o negócio. Presta atenção, a autenticidade, quando alguém fala assim, você tem que ser autêntico, todo mundo fala isso é bonito, é aquelas frases de Instagram que você posta para viralizar, entendeu? Na prática, isso quer dizer, em primeiro lugar, que você fala de um assunto que você tem interesse genuíno. Então, não adianta, eu tenho que falar de algo que tem tanto o meu coração que aquilo eu falo diferente dos outros. É claro que eu vou falar diferente dos outros sobre a ideia de one person business porque mudou a minha vida, entendeu? Eu tenho um antes e depois de ter me tocado disso. Eu tenho uma descrição do meu casamento antes e depois, a minha paternidade antes e depois. Então, eu tenho algo profundo que aconteceu. Tem um vídeo meu que eu falo que o melhor conteúdo que você cria é a partir de uma crise que você viveu. E por que que é assim? Porque uma crise, ela consome o teu ser, vamos dizer assim. Você se entrega para resolver ela, né? Imagina que você teve um problema no seu casamento. Cara, se você resolveu aquele problema, você sabe que te custou resolver aquele problema. Então você consegue falar daquilo com o coração, entendeu? Então, o primeiro ponto de ser autêntico é esse, é o assunto que desperta interesse genuíno. E o segundo é consequência do primeiro, porque vai ser autêntico porque por causa do interesse genuíno você encontrou pontos que ninguém mais enxergou. E aí você tem uma própria técnica, uma metodologia sua, um jeito seu de fazer aquela coisa acontecer. Então não tem como ninguém te copiar naquilo. E todo mundo que te copia fica uma versão artificial e porca tua. Então você não se preocupa mais com cópia também, porque tanto faz. Você sabe que as pessoas podem copiar aquela casca, mas elas não podem copiar o coração que você bota naquilo, porque ele faz você ter visões que ninguém nunca vai ter. Você vai enxergar formas de fazer acontecer aquele assunto, formas de falar sobre ele, de encaixar ele na vida que ninguém vai encaixar. Então esses são os dois pontos que são quase que o mesmo, né, sobre a autenticidade. E é muito nítido, eu olho exatamente o meu canal e eu vejo, não só o meu canal, porque o meu canal também começou, tem um ano a fazer acontecer, né, então o que eu enxergo no meu canal do YouTube, na verdade, é o segundo problema que eu quero abordar. O primeiro eu enxergo muito mais no meu Instagram. Então, quando você está fazendo isso só como um meio utilitário de fazer o dinheiro, isso tende a funcionar muito pior. É porque as pessoas não entendem. Eu estava tentando pensar nisso, cara, ouvindo música, né? Eu estava assistindo os vídeos do Linkin Park, daí agora eu estava assistindo o João Gomes, tá ligado? Que é muito maneiro as músicas daquele cara. E eu fiquei me perguntando se não seria do caralho ter uma vida dessa, né? E aí eu entendi uma coisa. Cara, eu olhei, sei lá, vários... Eu tava falando do Linkin Park porque eu vi uns vídeos de um canal que fala sobre música, né? E aí eu me lembrei das músicas do Linkin Park e fui ouvir. Mas, geralmente, grandes artistas, eles não são muito preocupados com a fama em si. Eles não estão fazendo a música pelo resultado que a música pode dar. A música tem a alma deles. Geralmente, essas grandes músicas... Eu tô falando de artistas da música, né? Essas grandes músicas, geralmente, têm a alma do cara. Às vezes é um momento... Aquela música reflete um momento de intensa alegria, ou um momento de intensa tristeza, e por aí vai. E é por isso que aquela música funciona, porque ela não foi feita para funcionar, ela foi feita com o coração do cara. Tu entende o que eu quero dizer? Que o objetivo primário da criação daquilo ali não é o ganho financeiro, ou seja lá, qualquer ganho que possa se ter. É como se aquilo tivesse que sair de dentro do cara, entendeu? Para mim o melhor conteúdo é esse, o melhor conteúdo é aquele que tem que sair de dentro de você. Você não tem muita escolha. Se vai dar visualização, não vai, não importa muito. Ele só tem que sair de dentro de você. Então, isso não acontece. Pelo primeiro ponto é esse, é o ponto utilitário. O segundo ponto é quando
a tua vida não tá legal, alguma coisa não tá funcionando no teu dia a dia. Isso é muito não dá para eu resolver esse problema nesse vídeo, porque esses são inúmeros problemas que podem fazer a tua vida não estar acontecendo, mas eu vou te dar alguns exemplos meus e talvez isso te ajude a compreender. Um primeiro exemplo meu é quando a minha saúde não tá bem por culpa minha. Às vezes a nossa saúde não tá bem, não é por culpa nossa, mas às vezes é, do tipo, eu não tô indo treinar na academia, eu não tô fazendo nenhum exercício físico, eu tô comendo mal, eu tô tomando energético todo dia, eu tô tomando 2 litros de café. Quando eu tô exagerado em alguma alimentação ou na falta de exercício, eu tenho um desequilíbrio físico que ele atrapalha demais para mim. Eu tô dando exemplos meus e você vai encaixando eles na tua vida. Segunda coisa, uma coisa que eu vivi recentemente, um período altamente estressante na empresa. Quando o teu trabalho ele se transforma num peso na tua vida, porque veja, trabalho tem um certo aspecto de peso, mas ele não pode ser um peso que você não quer carregar. Entendeu o que eu quero dizer? É tipo, vamos pegar a ideia da cruz, né? Você tem que meio que querer carregar a cruz para ela ficar leve. É um negócio. Eu penso mais ou menos dessa forma, tá? É uma forma como eu enxergo a vida, assim. Eu vejo que eu li muita história de santo, né? E santo, eles são esses caras que eles aceitam muito bem o sofrimento. Então, independente da religião, acho que vale sempre a pena você conhecer a história de santo, porque são pessoas que abraçam o sofrimento. E o sofrimento é a única coisa universal que existe. Assim, ó, quantas pessoas vão ter uma BMW? Poucas. Quantas pessoas vão ter um iate? Poucas. Quantas pessoas vão ter uma casa? Não são todas. Alguém vai ter casa melhor ou pior, mas assim, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. O mais pobre vai sofrer, o mais rico vai sofrer, o classe média vai sofrer, o branco, preto, azul, vermelho, amarelo, homem, mulher, criança, trans, não sei o que, todo mundo vai sofrer, entendeu? Então, como todo mundo sofre, o sofrimento é o aspecto universal que une todos nós. Então é muito interessante que nas histórias dos santos, eles abraçam o sofrimento. E é uma coisa que é difícil você ver sendo incentivado no mundo. No geral, eu vou olhar, quando eu abro o Instagram para ver Reels, assim, aparece, como eu não sigo ninguém, eu vejo muito Reels motivacional e meme, só aparece isso para mim. E geralmente os Reels motivacionais, eles são muito pobres, porque é sempre o cara te transformando em uma pessoa mais egoísta ainda. É sempre os caras tentando te incentivar a negar o sofrimento, mas essa porcaria não existe, é uma burrice sem tamanho, entendeu? Você deveria ser incentivado a abraçar o sofrimento e a acolher ele com amor, porque geralmente é assim que você vence ele. Tu não sofre um sofrimento, tu não vence um sofrimento negando ele. Você vence um sofrimento quando você abraça ele com amor e meio que ultrapassa ele, você vence ele, entendeu? Você vence quando você vence, que besteira eu falei. Você vence um sofrimento quando você aceita ele na sua vida, e isso é meio que o passo 1 para você conseguir superar aquele negócio. E normalmente esses reels motivacionais, eles são um monte de besteira, assim, lixo puro, que é tentando te fazer não ter sofrimento, mas não dá para fazer assim, é negar o sofrimento, entendeu? É sempre uma burrice. Mas enfim, então, quando eu tô passando por um período complexo, e eu passei por um recentemente no trabalho, e aquilo vira um peso que eu não tô afim de carregar, e geralmente você vê que esse não estar afim é muito importante para o peso, porque às vezes a gente não tá afim e a gente deveria só mudar a nossa mindset, que é ficar afim. Às vezes a gente não tá afim, o que a gente deveria fazer é criar mecanismos para não ter que carregar aquele peso, que foi o que eu fiz no fim das contas. Então, meu canal tem um período de baixa recente que eu consigo mostrar pra você, ó. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eu comecei a carregar um peso que eu não estava afim. Aí o que eu fiz? Eu tive que montar uma série de mecanismos para eu não carregar ele. E aí, então eu tenho para te mostrar um primeiro, que é o mau cuidado com a saúde. O segundo é um peso de trabalho, que ou você vai ter que mudar a sua cabeça e aceitar aquele peso, ou você vai ter que criar mecanismos para não ter aquilo lá, ou seja, você vai ter que pedir demissão, mudar de emprego, sei lá, mudar de função, delegar coisas. Você vai ter que achar a alternativa da mudança. Um terceiro, isso é muito do começo da minha criação de conteúdo em 2018, 2019, que é quando você está com um período emocional muito ruim. Então, naquela época, eu tive um período muito triste da minha vida. Eu tive uma depressão em 2014, e ela meio que deu suas pequenas caras em 2018, assim. Então eu passei por um período meio ruim ali. Não foi em 2018 não, foi
mais ou menos no mês de 2019. Então, aquele foi um período muito ruim para criar conteúdo, porque eu precisava resolver um assunto interno de tristeza minha, entendeu? Então, eu não sei nem explicar, te falar por que eu estava triste, eu só estava, sabe quando você só tá? Então, era mais ou menos isso. Então, esse é um terceiro ponto, quando você está num período emocional muito ruim, e aí eu vou linkar com uma coisa, vamos ver se eu vou conseguir explicar isso do jeito certo. O problema dessas coisas é você ter que ou manter vou chamar de manter uma pose, para não falar que é fingir ou mentir, porque não é isso, né? Tipo assim, às vezes tu tá triste, tu tem que levantar a cabeça, ir pro trabalho, engolir seco e fazer a coisa, entendeu? Então, às vezes, sei lá, tu tá brigando com a tua mulher em casa, mas você tem que estar lá no emprego, ou tua mãe tá doente, teu pai faleceu e você tem que estar lá no emprego, bater o ponto e sorrir pro teu chefe, ou você atende cliente numa bancada, você tem que sorrir pro cliente e meio que deixar teus problemas de lado. Então essa pose, que não é uma pose que você tá fingindo por maldade ou tá mentindo porque você é mal, não, é parte da vida, entendeu? Então, na criação de conteúdo, às vezes você tem que fazer isso, você tem que fazer essa pose na frente das câmeras. E o melhor que você puder não fazer isso tende a deixar o teu conteúdo mais atrativo, vamos dizer. Por isso que eu acho que esse é um negócio meio complexo, meio abstrato para eu explicar. Mas, veja, imagina que eu crio conteúdo desde 2018 e eu faço vídeo quase todo dia. Eu escrevo todo dia. Eu posto todo dia desde muito tempo, desde 2020. Então é claro que vão ter dias que eu tô feliz, dias que eu tô triste, dias que eu tô bravo, dias que eu tô apático, sei lá, e assim por aí vai, qual que é o range de sentimentos que existem, né? Só que eu não posso, só porque eu tô triste, aparecer chorando na câmera, ou porque eu tô bravo, aparecer te xingando, entendeu? Então eu tenho que manter uma compostura, certo? Compostura, será que existe a palavra? Enfim. Então, a forma, vamos dizer assim, o estado emocional que você está vivendo num período, ele tem um impacto direto no teu conteúdo. Então o que eu acho que você tem que fazer? Eu acho que você precisa aproveitar os momentos de alta energia emocional para criar o máximo de conteúdo que você puder, para que quando você tiver um momento de baixíssima energia emocional, você não tenha que fazer. A melhor opção, na minha opinião, é não fazer, entendeu? Porque sempre que eu me mantenho fazendo quando eu não estou num período bom, é o pior conteúdo, ele tende a não funcionar. Só que eu me mantenho fazendo porque é parte do trabalho, então eu tenho que bater ponto todo dia. Eu sei, é um fato, é uma regra da minha vida, assim, da minha vida. É uma regra minha pro trabalho, você tem que aparecer todos os dias. Você não precisa aparecer todo dia com um vídeo de meia hora no YouTube igual eu faço, não precisa. Isso daqui é demais. Eu acho difícil demais, quase impossível. Mas você tem que aparecer todo dia. Então, numa determinada medida, você tem que achar mecanismos para estar todo dia, mesmo quando você não pode. Então, por exemplo, sei lá, imagina que eu pego uma caixinha de perguntas dos stories do Instagram e eu respondo todas, mas não posto, salvo. E deixo lá para eu postar num dia ruim. Ou sei lá, eu respondo 30. Só que eu guardo para postar 5 por dia durante 6 dias, entendeu? Então eu penso que você deve criar esse tipo de mecanismo também para você não ter que aparecer quando você estiver num estado emocional ruim, porque isso vai gerar um conteúdo ruim. Às vezes o conteúdo não é ruim em si, mas ele só vai ter uma qualidade inferior ao que poderia ter. É normal e tá tudo bem, entendeu? Isso é importante entender também. E aí eu vou até fazer uma adição aqui a isso, tá? Que vem junto com essa reflexão que eu tô fazendo com você. Para as coisas darem certo, nossa, eu acabei de ver que eu tô com um problema aqui na minha câmera. Para as coisas darem certo, você não tem que pensar num curto espaço de tempo. Então, para você dar certo na internet, não é uma coisa de acertar um conteúdo, ou de acertar o vídeo que vende, ou de acertar o post que viraliza. Vence nesse jogo quem permanece. Esse é o jogo da permanência. Assim, a internet é o jogo da permanência. Você devia decorar essa frase. Então, você vence se nesses altos e baixos, ao longo de 2 a 5 anos, você consegue se manter. É assim, ó, eu te garanto, quem se mantém em 2 a 5 anos, com os altos e baixos, mas está ali todo dia, vai conseguir fazer acontecer de alguma forma. Alguns vão ganhar 5 mil por mês, outros vão ganhar 50, outros vão ganhar 500. Não importa, vai ter sempre vai ter isso no mundo. Você não vai, porque você permaneceu 2 anos, você está milionário. Essa parada é simplesmente uma mentira. Só que eu tenho certeza que quem permanece de 2 a 5 anos está vivendo disso. Está vivendo disso em alguma medida, entendeu? Ou com 5 mil reais, ou com 50 mil, ou com 500 mil por mês. Então não são números fictícios que eu inventei aqui.
Então, eu acho que tudo isso se dá, tudo que eu tô te falando aqui, isso é porque é o seguinte, o nosso trabalho, por mais técnico que você seja, você pode ser sei lá, eu tenho um cliente meu, o que ele é radiologista. Por mais técnico que seja o seu trabalho, radiologia, entendeu? Ele é um trabalho criativo, porque nós estamos criando um raciocínio do zero, entendeu? Quando você vem aqui fazer um vídeo, você está criando um raciocínio. E assim, ó, tu pode botar um roteiro no ChatGPT de 10 páginas e tentar ler aquela porcaria. Não vai ficar bom, esquece. Por mais que você bote inteligência artificial, crie roteiro, sei lá o que, no fim das contas, vai vencer quem é capaz de sentar na frente de uma câmera e criar um raciocínio seu. Entendeu? Pode ter usado a ajuda de pessoas, da internet, do ChatGPT, de uma notícia, claro que sim. Você usa sempre, ao longo da história, nós sempre usamos o conteúdo de outros para criar, entendeu? Isso é coisa óbvia, sacou? Então, tipo assim, os filósofos, eles estudaram Sócrates e Aristóteles, praticamente todos os grandes filósofos, entendeu? Então, assim, eles sempre tiveram, mesmo que seja para contrariar, eles sempre tiveram a história pregressa dentro da sua cabeça. Assim. Não existe um grande nome na história que não tenha se contextualizado dentro da linha dos pensadores que vieram antes dele, entende? Então, assim, achar que o original vem 100% na sua cabeça é só um pensamento que você... É burrice, mas tá tudo bem ser burro, a gente é burro em um monte de coisa o tempo inteiro. Então, você só tem que superar essa parada, entendeu? Só que... o seu conteúdo, o que é o conteúdo genuíno, né? Eu falei de você ser autêntico, mas o que é o conteúdo genuíno, original? É quando o raciocínio, a junção das ideias que não são originais, essa junção é original. Então, imagina que eu li aqui esses 5 livros e que eles fossem todos de um mesmo tema, né? Eles não são, mas imagine que fossem. O que é o original? O original não são as informações, porque eu vou trazer informações de um monte deles, mas são as conclusões que eu tiro dessas informações e a maneira como eu chego nessas conclusões, ou seja, o raciocínio criado. Então isso é o original. Às vezes você vai ver que para você aprender um tema, você vai ter que ouvir sobre ele várias vezes. E você vai ouvir coisas semelhantes, só que vai ter um professor ou um escritor que aquele encaixa com você. E ele está falando a mesma coisa dos outros, só que aquele encaixou com você. Então, mesmo para aprender, nós aprendemos assim, com repetição de uma coisa. Então tá tudo certo que você... não é que tá tudo certo, o conteúdo genuíno ele é isso. Mesmo que você esteja falando uma coisa que alguém já disse, se você falar ela do seu jeito e tirar as suas conclusões daquilo, isso é a originalidade como eu penso. Eu acho que essa é a forma mais simples de definir a coisa. Mas vamos voltar aqui porque eu quero terminar, eu quero amarrar esse assunto. Nós somos... Ao partir do momento que você decide trabalhar com o digital, você está decidindo se tornar uma pessoa, ou viver uma vida de uma pessoa criativa. Entendeu? E um dos grandes males que eu vejo, assim, dos grandes males não, tá? Não é que é um mal, como é que eu vou colocar isso? A pior coisa que eu vejo na internet é você falar e não dizer nada. Que eu espero não estar fazendo isso. Eu espero não estar fazendo isso. Às vezes eu faço, mas eu espero não estar fazendo. Então eu vejo muito conteúdo por aí em que fala, mas aquilo não representa nada concreto da realidade. Isso significa simplesmente que ou você não tem conhecimento suficiente para passar ou você não está agregando valor suficiente na vida das pessoas. E para isso acontecer, para você trazer... O que é agregar valor suficiente? Veja, o que significa agregar valor? Tem que ser isso aqui, ó. Hoje um cara mandou uma mensagem, eu não vou ler porque é gigante. Recebi uma mensagem de um aluno meu de 2021 falando: professor, você lembra de mim? Eu falei: claro que eu lembro, cara. Você acha que eu esqueci de você? Ele falou: cara, olha o que mudou na minha vida. Pum, pum, pum. Ele fez uma lista e ele falou: cara, muito obrigado. Aquilo ali eu entreguei valor. Ou seja, algo modificou na vida de alguém. Então, geralmente, para você modificar algo na vida de uma pessoa, normalmente você tem que modificar algo no coração dela. Entende? Vamos tentar ver se eu consigo me expressar nisso. Para o meu conteúdo ter um impacto na sua vida real, primeiro, algo tem que ter mudado no seu desejo, na sua força de vontade, vamos chamar assim. Isso significa que algo mudou dentro do seu coração, porque o desejo, ele meio que... Isso não é filosófico nem psicológico, tá? Isso aqui é Elton falando.
o desejo ele meio que vem do coração, entende? Então assim, quando a gente bota o coração é porque quando a gente faz uma coisa que tá com o coração, a gente faz ela mais bem feita. Então o grande desejo vem do coração, eu tenho essa impressão, né? É igual no vídeo que eu falei que o coração pensa. Para o seu conteúdo ter valor, primeiro ele tem que mexer no coração de alguém. Segundo, essa mexida, ela tem que conseguir se transformar em algo concreto na vida dessa pessoa. Então, no geral, o teu conteúdo vai ter que ter algum aspecto de mudança prática real, específica. Então, igual eu tô te falando, eu te dei várias ações práticas. Uma é no teu trabalho, você muda de trabalho, ou você muda o sistema, ou você aceita aquela cruz. Outra que eu te dei aqui nesse vídeo foi cria conteúdo na fase que você tá bom, na fase que você tá ruim, você fica quieto. Então tem que ter esse aspecto concreto da coisa, porque senão as pessoas não conseguem modificar 100%. Então você tem que modificar o coração da pessoa. E você tem que ajudar ela a modificar a sua ação, ou seja, dar um caminho para ela, dar sugestões de ação. E para isso sair bem feito, ou seja, para você fazer um negócio realmente bom, tem que partir de uma coisa que é na qual o teu coração está de fato entregue, entendeu? E é por isso que esse talvez seja esse insight que eu tive absurdo, ele é um insight você não pode estar aqui só pensando nas consequências do teu conteúdo. Você precisa estar aqui porque o teu conteúdo em si mesmo já vai gerar consequências para as pessoas. Então, você tem que estar aqui disposto ou afim, você tem que transformar na sua vida. Esse trabalho ele tem que ser o significado da sua vida. Eu estou trazendo ideias que vão elas mesmas modificar a vida das pessoas. E se isso vai gerar venda ou não, visualização ou não, viralização ou não, compartilhamento ou não, isso é uma outra questão. Isso é uma consequência, como se fosse um efeito colateral. Eu não venho aqui para ganhar visualizações, mas como efeito colateral eu espero que eu ganhe alguma, entendeu? É claro que ninguém quer falar para ninguém. Mas no geral as pessoas não querem falar para 10, que estão ali, às vezes podendo mudar a vida de 10, elas querem mudar 10 milhões, entendeu? Então você tem que tratar o objetivo do teu conteúdo tem que ser o conteúdo em si. É meio que isso que eu acho que eu quero dizer nesse vídeo. Você tem que tratar o conteúdo como a coisa mais importante que você está fazendo. E isso é o que vai construir todo o seu negócio. Assim, a parte mais importante de todo negócio digital é a mensagem e o mensageiro. E o mensageiro importa nesse caso. Então a mensagem e o mensageiro. É você e o que você diz. Se você é bom e o que você diz é bom, é inevitável, vai dar certo. Se você é mal e o que você diz... Se você é mal, o que você diz é mal? Provavelmente. Se você é ruim, vamos chamar de ruim, e o que você diz é ruim, não vai dar certo. Então, você não tem que se concentrar no efeito viralizante do teu post ou do teu vídeo. Você tem que se concentrar na qualidade da mensagem, ou seja, em como aquilo vai modificar a vida de quem está ouvindo no coração e na prática, vamos dizer assim, né? No coração e nas mãos. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quer viver do digital, construir um negócio com sentido, transformar esse trabalho em algo não só lucrativo, como é importante ser, mas em algo que preenche o sentido da tua vida, você vai querer estar na UPB School. É a escola de 1% Business para você viver desse negócio digital sozinho. O link está na descrição, só eu tenho essa escola no Brasil. E eu vou fazer uma afirmação um pouco mais agressiva aqui, né? Eu acredito que essa forma de enxergar o trabalho também só eu estou fazendo. Então, eu acho que você vai gostar de estar com o nosso grupo de pessoas, o grupo de alunos que tem ali, tem um grupo no WhatsApp que a galera se dá muito bem. Você vai gostar de estar ali dentro daquela comunidade. É realmente algo especial. Eu não vi até hoje algo nesse formato. No formato eu já vi, mas com esse pensamento, o pensamento de fazer disso um trabalho com sentido na nossa vida, ao mesmo tempo que ele é lucrativo. Eu não vi isso antes. Então eu acho que você vai gostar muito do que tem ali dentro. O link está na descrição, eu te vejo lá. Tamo junto.